Seja bem-vindo ao canal da Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ser informado de todas as novidades. Desde que o planejamento estratégico entrou no cardápio dos administradores de empresa, a partir de 1950, todo o conhecimento da empresa e da indústria era obtido a partir das três importantes ferramentas que a gente viu no episódio número 8: a análise das forças competitivas do mercado, a análise SWOT e a matriz de Ansoff. Outra perspectiva começou a ser desenvolvida na década de 1960 e ganhou força no final do século XX, sendo particularmente interessante quando aplicada em empresas de serviços, especialmente escritórios de engenharia. Trata-se da RBV, que é a sigla em inglês para Resource Based View, a visão da empresa baseada em recursos. E esse é o assunto desse episódio número 11 da série Empreendedorismo e Planejamento Estratégico para Engenheiros, da Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Não sai daí! Sabe o que a Mútua pode fazer por você e sua família? A Mútua é parte do sistema Confea-CREA, que atua para valorizar os profissionais das áreas tecnológicas. Ela é o braço direito que apoia esses profissionais quando eles mais precisam. Com o programa de inclusão, previdência complementar, planos de saúde, seguros e financiamentos, além de benefícios exclusivos para mulheres e pessoas com deficiência. Agora você já sabe, a Mútua é uma parceria para o seu futuro. A Mútua é para todos. Repetindo aqui, a RBV é a sigla em inglês para Resource Based View, visão da empresa baseada em recursos. Trata-se de uma perspectiva teórica da área da estratégia inserida nos estudos organizacionais e que se propõe a explicar a diferença de desempenho entre as empresas. Essa diferença de desempenho é chamada de heterogeneidade. A RBV foi a perspectiva que eu escolhi para o meu trabalho de mestrado em administração, para abordar algumas questões que sempre despertaram o meu interesse. O que determina a vantagem competitiva sustentável para pequenas empresas de engenharia? O que faz uma empresa de engenharia ser melhor do que a outra? O que faz com que uma empresa mantenha-se melhor do que as outras por muito tempo? A RBV é uma perspectiva teórica que começou a ganhar corpo nos estudos organizacionais, nas teorias da administração, na década de 1980, com os trabalhos de Richard Nelson e Sidney Winter, em 1982, Birger Werner Feld, 1984, Ingemar Dierickx e Karin Kuhl, em 1989, e Joe Barney, em 1991. Todos eles buscaram sustentação em estudos de Edith Penrose, uma economista teórica com trabalhos brilhantes publicados 3 décadas antes, em 1959. Penrose, ela própria, já havia definido a empresa como um conjunto de recursos de natureza física ou de natureza humana. E segundo a RBV, o desempenho de uma empresa pode ser explicado pela maneira como ela lida com os seus recursos, ou seja, uma empresa pode ter melhor ou pior desempenho de acordo com como ela utiliza ou combina os seus recursos valiosos. Mas o que se entende por recursos? Recursos são todos os ativos, capacidades, processos organizacionais, atributos da empresa, informações, conhecimentos e outras coisas que a empresa possui ou que são controlados por ela e que permitem a ela conceber e implementar estratégias para melhorar a sua eficiência e a sua efetividade. Mas atenção, não basta que a empresa disponha dos recursos. É preciso dispor de recursos essenciais, que são raros, ou seja, os concorrentes não possuem, não podem ser perfeitamente imitáveis, nem possuem substitutos estratégicos equivalentes. Valiosos para o mercado, ou seja, que permitem explorar oportunidades ou neutralizar ameaças. Idiosincráticos, ou seja, que só se aplica, só gera vantagem competitiva para aquela empresa em particular.
socialmente complexos, que é quando o recurso é acumulado internamente pela interação entre as pessoas na empresa, não sendo possível sua obtenção no mercado de fatores de produção. Difíceis de serem imitados ou transferidos, porque dependem do tempo ou da trajetória. Que apresentam limite à competição ex ante, ou seja, antes de obter os recursos, os concorrentes não sabem que aquele recurso pode ser usado para obter uma vantagem competitiva. E que tenham mecanismos de isolamento, que também são chamados de limites à competição ex post, ou seja, depois que a empresa obtém os recursos, os concorrentes da empresa não conseguem repetir o processo. E, finalmente, que sejam de difícil transferência, isto é, os concorrentes não conseguem adquirir aquele recurso no mercado de oportunidades ou no mercado de trabalho. Tanto a análise da indústria, que é a análise das forças competitivas, como a análise SWOT, vista com detalhes no episódio número 8, são ferramentas de reconhecimento do ambiente e das circunstâncias e servem de base para o planejamento estratégico. Enquanto a análise da indústria olha para fora, para o território que está em disputa, a análise SWOT avalia a própria empresa em comparação direta com os seus concorrentes. A RBV, por sua vez, olha para a própria empresa e afirma que a possibilidade de conceber uma estratégia para obter vantagem competitiva, que é o objetivo do planejamento estratégico, depende não apenas do ambiente ou da concorrência, mas principalmente da maneira como a própria empresa lida, explora ou combina os seus próprios recursos. A vantagem competitiva é algo que a empresa obtém como resultado de alguma estratégia sustentada pela existência dos seus diferenciais competitivos. São exemplos de vantagem competitiva: uma maior fatia do mercado, o maior faturamento, maior lucratividade, ou seja, coisas objetivas, perceptíveis e mensuráveis. E, segundo a RBV, isso pode ser obtido com a correta gestão dos seus recursos. Recurso é tudo que a empresa possui, controla ou tem à sua disposição. Pode ser constituído de conhecimentos, habilidades, capacidades, instalações, equipamentos e outros ativos tangíveis ou intangíveis. Podem ser recursos de capital material, que são as instalações, equipamentos e a estrutura física. Recursos de capital humano, que são os conhecimentos, as habilidades, as capacidades, as redes de relacionamento. Ou recursos de capital organizacional, que são as capacidades da empresa, os atributos da marca, os documentos, as chancelas, os contratos. Naturalmente, nem todo recurso possuído ou controlado pela empresa é capaz de levar a um diferencial competitivo ou uma vantagem competitiva. Na verdade, a maior parte dos recursos não chega nem perto disso. Então, a RBV criou uma categoria dos recursos importantes. Na RBV, recursos importantes são os recursos de uma empresa que estão além do mínimo necessário para que a empresa funcione normalmente, com qualidade e produtividade. Podem ser utilizados sozinhos ou combinados com outros recursos para estabelecer diferenciais competitivos no mercado. É importante observar que, aqui, o conceito de importante não é o mesmo do senso comum. Por exemplo, a maioria dos profissionais tende a dizer que um carro, um computador ou um telefone celular são recursos importantes. Porém, pela definição da RBV, esses recursos são apenas parte do mínimo necessário para que o escritório exista. Não são recursos importantes. Recursos importantes seriam, por exemplo, uma impressora 3D, uma TV de 80 polegadas e 8K, um mobiliário caro para o escritório. Mas, mesmo os recursos importantes, em geral, também não são capazes de produzir vantagem competitiva. Então, existe uma categoria ainda acima dos recursos importantes, a dos recursos valiosos. Recurso valioso é um recurso que a empresa possui ou controla e que pode ser percebido pelo mercado como positivamente destacado. Destaque aqui para o pode ser percebido.
Para isso, esse recurso deve ser raro, ou seja, muito difícil, trabalhoso, demorado ou caro para ser adquirido ou controlado pelo concorrente, ou idiosincrático, ou seja, a empresa utiliza o recurso de forma única, combinado com outros recursos que a empresa possua. E, além disso, esse recurso deve ser capaz de gerar vantagens e benefícios para os clientes, ainda que os clientes não consigam perceber claramente essas vantagens e esses benefícios. Mas você consegue ver na imagem que nem sempre esses recursos conseguem configurar um diferencial competitivo e muitas vezes não geram vantagem competitiva. O que realmente configura um diferencial competitivo são os recursos essenciais. Um recurso essencial é um recurso ou combinação de recursos de uma empresa que atende simultaneamente às três condições seguintes. 1. A sua empresa tem e as empresas concorrentes não têm. 2. As empresas concorrentes não podem adquirir ou desenvolver esse recurso sem investimentos importantes, vultosos, de tempo e de dinheiro. E 3. Os clientes identificam e reconhecem esse recurso como a coisa pela qual vale a pena pagar mais caro ou estabelecer uma preferência. Então, um recurso essencial pode ser utilizado como um diferencial competitivo, capaz de produzir uma vantagem competitiva. Mas é possível para uma empresa combinar recursos valiosos e produzir o mesmo efeito dos recursos essenciais, ou seja, obter diferenciais competitivos através de combinação de recursos valiosos. É disso, dessa visão estratégica, que se ocupa a RBV. Uma outra forma de abordar a análise de recursos foi proposta pelo pesquisador Jay Barney, em 1991. O modelo criado por Barney, conhecido como modelo VRIO, avalia os recursos e capacidades sob 4 perspectivas: valor, raridade, imitabilidade e organização. O resultado desta análise define se ele, o recurso, é ou pode vir a ser um diferencial competitivo e, em decorrência, gerar uma vantagem competitiva para a organização. Vamos a ele. A primeira pergunta que se deve fazer a respeito do recurso que está sendo avaliado é se ele agrega algum valor para a empresa ou para o produto. Se a resposta for não, significa que, com relação a este recurso específico, a empresa tem uma desvantagem competitiva. Se a resposta for sim, ou seja, o recurso que está sendo avaliado agrega algum valor para a empresa ou para o produto, então a próxima pergunta é: esse recurso é raro? Nenhum dos concorrentes tem ou pode vir a ter? Novamente, se a resposta for não, o que temos aqui é uma mera paridade competitiva, pois qualquer concorrente pode oferecer aos clientes o valor gerado por aquele recurso. Se a resposta for sim, ainda não tem nada resolvido. Temos de fazer uma nova pergunta. Se os concorrentes não possuem nem podem possuir o recurso de que a empresa dispõe, é possível ter certeza de que eles não poderiam encontrar algo semelhante que produzisse o mesmo valor para os clientes? É possível ter certeza de que o recurso que está sendo analisado não pode ser imitado? Se a resposta for não, então significa que, ainda que demore algum tempo, o concorrente pode neutralizar qualquer ganho que esse recurso possa estar produzindo para a empresa. Temos aqui um caso de vantagem competitiva temporária. Mas se a resposta for sim, portanto, o recurso agrega valor para a empresa ou para o produto, é raro e não é imitável, isso pode ser bom, mas não é suficiente. Precisamos de uma nova pergunta importante. A empresa possui uma organização própria, um sistema, uma estratégia capaz de capitalizar o valor que esse recurso agrega aos seus produtos? Existe uma estratégia idiosincrática, ou seja, só pode ser elaborada e implementada com os elementos disponíveis naquela empresa? Em outras palavras, a empresa consegue tirar proveito da disponibilidade desse recurso e gerar um valor único para os seus clientes? E, muito importante, que seja percebido por eles? Se a resposta for não, por mais valioso que seja o recurso,
O que temos aqui é uma vantagem competitiva desperdiçada. Porém, se a resposta for sim, abre-se a porta do paraíso. Temos uma vantagem competitiva sustentável. Como eu disse antes aqui, eu explorei a RBV na minha pesquisa para a dissertação de mestrado em administração, em 2007. O documento final tem 102 páginas e tem uma explicação bem mais detalhada do quadro teórico visto aqui. E eu vou deixar o link na descrição do vídeo caso você tenha interesse de ler. Mas as principais conclusões são as seguintes. O mercado das pequenas empresas de engenharia tem regras pouco definidas. Em que pese a regulamentação do exercício dessa profissão, as empresas estudadas atuam em um mercado extremamente competitivo e com regras pouco definidas. A baixa formalização legal das empresas. Para o contexto do Brasil, observa-se ainda uma baixa formalização dos negócios, o que cria uma distorção no sentido de ser percebido como recurso algo que deveria ser obrigatório para todos os competidores, o registro formal das empresas. Os recursos identificados. Os dados da pesquisa permitiram identificar uma série de recursos possuídos ou controlados por pequenas empresas de engenharia. Importante, nem todos os recursos identificados foram considerados valiosos ou fontes de vantagem competitiva. Recursos de natureza humana. A maior parte dos recursos identificados para as pequenas empresas de engenharia estudadas são recursos de capital humano. Isso se deve, em primeiro lugar, à natureza do produto dessas empresas, que é a prestação de serviços profissionais, e, em segundo lugar, ao tipo de organização centralizada na figura do profissional proprietário, identificada com a estrutura simples, descrita por Mintzberg no livro Entendendo as Organizações, de 1979. A pertinência dos recursos é predominantemente pessoal. Os recursos das pequenas empresas de engenharia estão fortemente concentrados nos recursos de capital humano associados ao engenheiro proprietário da empresa. Essa interação entre os recursos da empresa e os recursos do engenheiro proprietário é uma das principais causas que explicam a heterogeneidade, as diferenças, das pequenas empresas de engenharia. Nem todos os recursos são essenciais. Nem todos os recursos são raros, valiosos, imperfeitamente imitáveis ou que permitem limites à competição ex ante e ex post. Para pequenas empresas de engenharia, a vantagem competitiva sustentável é resultante do uso ou controle de recursos essenciais como a estrutura da empresa, redes de relacionamento, imagem, capacidade de produção e preparo empresarial. Esses recursos são resultantes, primeiro, da interação e ou combinação de outros recursos não necessariamente essenciais, e segundo, da acumulação de estoques desses recursos com o tempo e com a trajetória de cada empresa. As empresas podem impor limites à competição pelos seus recursos essenciais. Os recursos essenciais apresentados no item 6 podem ter seu acesso restrito aos demais competidores, através de mecanismos de isolamento que protejam as rendas obtidas. Conhecimentos técnicos são necessários, mas não são suficientes. Apesar de o produto dessas empresas ser de ordem técnica, a maior parte dos recursos encontrados são de ordem gerencial e não técnica. Os recursos do tipo habilidades e conhecimentos técnicos dominados pelas pequenas empresas de engenharia não resultam em vantagem competitiva, uma vez que são dominados por todos ou quase todos os competidores. Conhecimentos técnicos são condições necessárias, porém não suficientes para a obtenção de vantagem competitiva. A vantagem competitiva só se estabelece quando os conhecimentos e habilidades técnicas são combinados com outros recursos essenciais da empresa. E essa aqui é uma conclusão importante. Estratégias de liderança em custo não funcionam. Como os recursos das pequenas empresas de engenharia não são, via de regra, adquiridos no mercado de fatores de produção, e sim acumulados em forma de conhecimentos, habilidades, rotinas e capacidades, administrar corretamente o tempo e a carreira, aproveitando as oportunidades,
parece gerar diferenciais competitivos mais importantes. E em razão disso, observa-se que praticamente todos os recursos essenciais das pequenas empresas de engenharia apontam para a concepção e implementação de estratégias de diferenciação por qualidade do produto, sendo muito improvável a possibilidade de sucesso em estratégias de liderança em custo. E por fim, mas não menos importante, a idade é importante. O processo de acumulação de praticamente todos os recursos essenciais das pequenas empresas de engenharia é dependente do tempo e da trajetória. Ou seja, são recursos time dependent e path dependent. Por isto, a idade da empresa é um ponto valioso, pois ela desenvolve rotinas e capacidades que só podem ser imitadas por empresas que tenham passado pelo mesmo caminho e transcorrido o mesmo tempo. Os dados apontam o tempo como uma fonte indireta de recursos valiosos, pois estes são os recursos idiosincráticos, socialmente complexos e difíceis de serem imitados ou transferidos. Uma última palavra. Se você nunca teve contato com a RBV, eu preciso dizer que, de fato, não se trata de uma perspectiva teórica simples ou óbvia, mas eu posso garantir, com a experiência de quem já está aplicando esses conceitos há quase 20 anos, que tudo isso funciona muito bem, especialmente para nós engenheiros. A RBV é o que melhor explica o desempenho dos escritórios de engenharia. E é também o melhor instrumento para a concepção de estratégias para a obtenção de vantagem competitiva. Não é simples, não é fácil, não é rápido, mas funciona. Pode acreditar. Se você é um profissional de engenharia, agronomia ou de uma das geociências do sistema Confea, CREA e Mútua, essa série foi produzida para você. A Mútua está fazendo esse investimento por acreditar no potencial empreendedor dos profissionais e por querer que eles estejam instrumentalizados para transformar os seus conhecimentos técnicos em negócios lucrativos e sustentáveis. Assista a todos os vídeos, deixe seus comentários ou envie perguntas para mim. Eu terei um grande prazer em responder se estiver ao meu alcance. Inscreva-se no canal da Mútua e compartilhe esse vídeo com algum colega que possa se interessar ou se beneficiar com esses conhecimentos. E até a semana que vem.